Nos últimos 10 anos, nós tivemos um boom dos influenciadores digitais. Estima-se, segundo uma pesquisa da Nielsen, que só no Brasil nós temos 13 milhões de influenciadores. A gente só perde para os americanos, que tem uma estimativa de 14,5 milhões. Influenciadores surgiram como uma forma de dar conselhos, de dar indicações sobre estilo de vida, sobre moda, sobre todos os assuntos que fosse possível influenciar alguém. Mas a gente tem visto cair o número de pessoas que confiam em influenciadores. E hoje estima-se também que apenas 46% das pessoas confiam nas indicações desse tipo de influenciador, dessas pessoas que estão dispostas a influenciar na internet. E o diferencial dos grandes influenciadores, ou melhor, dos influenciadores como um todo, era justamente essa ideia de você ter alguém que é próximo de você, dando uma sugestão que é genuína. Porém, assim como a gente já viu no passado acontecer com as celebridades que eram vistas como essas figuras de inspiração, a gente está vendo também que os influenciadores não são exatamente os mesmos como a gente conhecia antigamente. Então, será que a gente está chegando de fato ao fim da era da influência digital? É o que a gente vai falar hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Vanessa Alckmin e eu tô aqui com a... Olá, eu sou a Fernanda Del Giudice e hoje, então, a gente tá aqui em mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing para falar da crise, né, da influência aí que a gente anda vendo. Será que ela vai significar o fim aí da influência, ou será que é só uma turbulência que vai fazer umas mudancinhas no mercado, mas que não vai afetar tanto assim, né, o mercado, que não vai afetar tanto assim a existência dos influenciadores digitais. Ou não digitais, né, mas hoje não existe mais, né, hoje todo mundo é influenciador, é por causa da internet, inclusive, né, foi assim que eles surgiram. É uma crise da influência, né, Fê? É uma crise de influência mesmo, dessas personalidades que a gente tem como referência e somos todos um pouco influenciadores de certa forma, sim. Mas a gente vai tratar aqui dessa mudança, do que a gente tem visto que tá acontecendo. A gente começou esse episódio contando sobre o boom ali há pouco mais de 10 anos atrás, esse boom do marketing de influência, né? Marcas entendendo que, além das celebridades, vamos falar sobre isso também, além das celebridades, daquelas pessoas que a gente tinha uma estima, a gente considerava como influentes também em suas épocas, as marcas perceberam que esses produtores de conteúdos ali de internet, né, as famosas blogueiras, por exemplo, na época, os youtubers, exerciam uma influência na sua audiência, e normalmente audiência numerosa, audiência grande, né? Então, quando as marcas entendem isso, elas entram, criam um novo mercado, um novo marketing, um tipo de marketing que, da forma como ele funciona hoje, ele ainda não existia, né? Destinando grande parte das suas verbas mesmo cortando às vezes performance, cortando publicidade, direcionando isso diretamente para influência, e a gente viu que o mercado chacoalhou nesse sentido, né? E a gente tá vendo hoje que existe uma crise, sim, a gente vai explicar por que a gente acredita nisso. Ao mesmo tempo que ainda assim existe investimento, tem acontecido uma série de coisas que mostram pra gente que a era de ouro dos influenciadores talvez esteja chegando ao fim. E se a gente olhar para o passado, a gente vai ver esse movimento acontecendo com as celebridades. Então, lá na década de 90, anos 2000, que a gente tinha uma construção dessa... Não deixa de ser uma fama, né? Uma evidência. A pessoa tinha quais meios? Não existia internet, então não existia o meio digital, mas eram através das revistas, dos canais de televisão, das rádios, né, com as músicas, do cinema. E, claro, isso estava disponível apenas para uma pequena parcela das pessoas, dentro de panelinhas e etc. E aí, quando a gente vê a internet chegando, foi literalmente pessoas comuns, né, como nós aqui, que ganham voz, que ganham um canal para falar exatamente o que elas querem. E aí, talvez a gente até possa dizer que essa chegada dos influenciadores começaram a afetar
aquela influência muito distante que tinham as celebridades, porque você tá falando ali de alguém que vive uma vida que é muito diferente da nossa realidade. Mas assim, muito num grau que a gente não consegue nem imaginar. Então, em determinado momento, isso era assim como um modelo de aspiração. Ele passa também quando a gente começa a ver que existem aquelas pessoas que são gente como a gente, que estão dividindo ali algo para elas, mas que também estão naquele degrauzinho acima, vamos dizer, essa aspiração ela se torna mais real. Então, as celebridades, né, que tinham aquele status de pessoas infalíveis, lindas e maravilhosas, sempre maquiadas e perfeitas, ela dá espaço para um pouco da imperfeição. Que hoje a gente até vai falar, né? Será que essa imperfeição, ela é de verdade? Ela não é? Ela é fabricada? Enfim, né? A gente vai discutir ao longo do podcast aqui. Mas a gente já viu isso acontecendo com as celebridades. E se a gente parar para pensar, esses grandes influenciadores, eles alçaram esse status de celebridade, também se tornando cada vez mais distantes, com vidas cada vez mais distantes da maioria das pessoas. E hoje a gente vê que talvez isso não seja tão legal. Então, a gente enquanto espectador, né? Não enquanto observadores aqui, mas enquanto pessoas que consomem conteúdo como um todo. Então, assim, já tem na história. A gente tá vendo acontecer de novo com pessoas diferentes, em mídias diferentes, mas o caminho tá indo pelo mesmo, né? Então, vamos entrar mais a fundo aí, né? Vou falar um pouquinho mais disso. E a gente sabe que para marcas, se associar com um influenciador errado pode ser muito prejudicial. Tem um caso clássico, né, Fê, que a gente sempre conta aqui, porque realmente se tornou clássico, que é o caso da Bud Light nos Estados Unidos. Então, a Bud era a cerveja número 1 nos Estados Unidos, né? A empresa que detém a Ambev é número 1 também ali em consumo desse tipo de bebida. E a Bud, um público extremamente conservador, né? Você pensa lá naquele cowboy, naqueles... as pessoas que mais consumem a cerveja estavam exatamente naqueles estados mais conservadores mesmo, né? Ali nos Estados Unidos, às vezes a gente tem os estados neutros, mas a gente tem aqueles estados que são mais progressistas, né? Que são mais conservadores, são mais democratas, são mais republicanos. E o público da Bud é extremamente conservador, é um público, sim, mais para esse lado, né, ideologicamente, e a Bud contrata uma influenciadora trans para fazer propaganda da sua marca, ali, para fazer uma campanha, né, de marca. E aí o resultado foi 395 milhões de dólares de prejuízo, oficialmente. Isso é algo que a própria empresa depois veio a público e contou pra gente, que durante aquele período ali tiveram uma porcentagem de redução nas vendas por causa do boicote dos seus consumidores, que resultou num prejuízo para ela até aquele momento de 395 milhões de dólares. É muito sério, né? Porque se você para pensar, não dá nem para entender porque que a empresa fez esse tipo de decisão. Quer dizer, até dá, né? A gente consegue, olhando para trás, a gente consegue entender mais ou menos. Que é querer, eu quero colar uma nova associação para uma marca, que era a Bud Light, que é uma marca que está assim dentro do guarda-chuva da Bud, mas era uma marca, uma submarca. E eu vou querer pegar um público, eu quero colar essa associação mais moderna e eu quero pegar esse outro público que não é o mesmo público da Bud. Muito provavelmente foi essa motivação que eles tiveram para tomar essa decisão. Pois é, né? Mas aí você não faz isso magicamente só trazendo um influenciador. Esse que é o ponto, né? Não dá pra você pegar, principalmente uma marca que tá, até olhando pra arquitetura de marca, claramente ela tá muito associada com a marca mãe, que é a Bud, que é desse público super tradicional. Então não dá pra você simplesmente fazer esse corte só trazendo um novo influenciador trans, num público que vai falar com outro público e esperar que isso não reflita em toda a cadeia ali, né? Em toda a marca submarca e a marca mãe, que foi o que aconteceu. É um baita de um tiro no pé. Realmente, assim, essa eu acho que é a única explicação que tem para tomar uma decisão como essa, que além de super arriscada, tava na cara que ia dar ruim, né?
Aí quem teve essa boa ideia... péssima, né? Deve ter sido demitido. Não foi, claro, não tem como, né? Depois dessa, não tem como. Com certeza. Assim. Então, às vezes acontece, né, a pessoa que tá ali responsável pela marca ou que é responsável pelo marketing tá muitas vezes só preocupada em colocar o que ela acha que é o legal, que é o certo, né? Então se envolve emocionalmente ali. Não dá pra gente, quando tá trabalhando com marca, a gente às vezes precisa fazer coisas que é o bom pra marca e pro público. Não é o que a gente acredita como ser humano, como convicção, né? Como valores. Desde que não esteja ferindo nenhuma ética, nada muito, né? Não seja criminoso, você tem que ser totalmente profissional para se separar daquilo. Eu acho que ocorreu aí também um certo engano, né? Mas enfim. E a gente poderia ficar nessa discussão aí o podcast inteiro, não vamos entrar aqui, né? Da cultura que tem dentro das empresas, enfim, que como isso pode estar afetando aí as decisões tomadas e tudo mais, o foco excessivo na geração Z. Mas de qualquer forma, você escolher o influenciador errado, ou seja, você trazer a associação errada para sua marca, pode resultar num prejuízo como esse, que esse está registrado, a gente sabe o quanto que foi, mas a gente não sabe, por exemplo, o quanto foi do prejuízo que a Bis teve ao se associar com o Felipe Neto. Por quê, né? Qual que é o problema do Felipe Neto? Ele, nos últimos sem juízo de valor, não é isso. Mas nos últimos anos, ele foi um influenciador que se envolveu muito com política. Um terreno muito perigoso para marcas e marcas pessoais, né? Mas ele fez isso. E ao fazer isso, o que você faz? Você literalmente cria ali um muro, né? Ou seja, quem não tem a mesma visão que eu, e ele é muito vocal em relação a isso, tá errado. Só que aí a marca, mais uma vez, às vezes quer atingir um público, eu quero atingir um público mais jovem, mas o público comprador é o público mais velho, mas aí eu vou lá, me associo com um influenciador mais novo para trazer jovialidade para a marca, né, para renovar a base. Só que aí quem paga as contas no fim do dia é a galera que, enfim, mais velha, que às vezes não concorda, que tem uma outra visão, etc, né? E conta aí um pouquinho mais o que é que rolou exatamente com o Felipe Neto, qual que foi o problema? O caso do Felipe Neto foi uma campanha, né, que a Bis escolheu o Felipe Neto para uma campanha, seria para CCXP de 2023, que aconteceria ali, eu acho, outubro, novembro, se não me engano. Mas antes disso, eles fizeram o Felipe Neto participou de um podcast, o Podpah, e aí ele tá ali no podcast com um Bis estampado para todos os lados, né, a marca Bis, caixas de Bis ali mesmo, sendo que a marca Bis estava patrocinando aquele episódio, com o Felipe Neto ali, porque depois daquilo, o Felipe Neto ia participar dessa campanha na CCXP. Com a Bis, né? A Bis contratou para isso. E aí deu muito ruim, porque essa associação, o Felipe Neto é essa figura muito polêmica, muito amado ou muito odiado, e a reação das pessoas, em sua maioria, foi um boicote à marca. Levantaram a hashtag Bis Nunca Mais, que durante dias ficou ali em alta no X. Então era hashtag boicote mesmo, só se falava sobre isso, por uma associação ali, por escolher. A Bud, eu não vou me lembrar agora se aquela influenciadora trans, ela era também, obviamente ela tinha um posicionamento, né, muito, muito claro, com certeza tinha, mas não me lembro se era uma figura polêmica ou não, né? Então, talvez tenha sido muito mais um erro da marca em ter tentado enfiar goela abaixo algo nos seus consumidores ali, né? Que do nada apareceu, não foi construído, foi uma coisa muito irracional, né? Ilógico para as pessoas ali. Em relação ao Bis, assim, o Felipe Neto já é uma figura que influenciadores como ele, e aí não falando especificamente ou o Felipe Neto em si, mas influenciadores com um posicionamento político tão forte, envolvido em política mesmo, né? Tá ali, faz quase parte do governo, né? Faz campanha política e tal. Uma marca se envolver com um influenciador desse tipo
Você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo. É praticamente você tá comunicando, olha, porque ele é um influenciador polarizado, ele tá de um lado. Exato. Então, se você apoia aquele lado, você praticamente diz para as pessoas, olha, vocês então desse lado de cá, não me importa, não quero. Eu quero como consumidor esse lado de cá. Né? Então você entra no jogo da polarização. Não tem jeito de falar que não. De massa como esse que, sim... Bis. Não, me fala quem não gosta de bis. Você conhece alguma pessoa que não gosta de bis? Todo mundo gosta de bis, né? Não. Possivelmente. 99% das pessoas gostam de bis, consomem bis, né? Então, a mensagem que a marca traz com essa associação é uma mensagem que gruda muito ali na própria marca daquele influenciador. E aí o resultado foi o boicote. A gente não sabe exatamente quanto de prejuízo, né? Mas foram alguns dias, foram ali umas 2, 3 semanas, acho que acredito que umas 2, 3 semanas de bafafá sobre isso. Mas foi algo que aconteceu que também, mal planejado, mal pensado, alguém também teve a brilhante ideia de escolher um influenciador, né? Não deu certo. Talvez ainda seja um pouco novo, né, o lidar com trazer influenciadores, porque assim, né, quando você trabalhava com celebridades, você também tinha esse problema de respingar alguma coisa da vida pessoal na marca, claro, mas não era tão escancarado. As pessoas, por exemplo, não tinham um posicionamento político como tem hoje, então a gente não tinha aqui no Brasil, né, especificamente, a gente não tinha essa cultura tão polarizada, não se crescia em influência, no caso das celebridades, falando da própria vida pessoal. Então, hoje você abre mais espaço para dar caca. Essa que é a verdade. Funciona muito bem? Funciona. Mas do lado das marcas, tem que ter uma curadoria assim, mais cuidadosa, porque é fácil escorregar no tomate. Depois a gente vai falar mais pra frente até, porque influenciadores, assim, a gente pode ser influenciador da nossa própria marca. Aliás, é uma estratégia muito comum, né, de você desenvolver a sua marca pessoal e a sua marca pessoal vai dar ali todo o suporte para a marca corporativa. Tem exemplos fora do Brasil, dentro do Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais disso, porque teve uma polêmica também recente que deu ruim. Aí você tem um pouquinho mais de controle da comunicação. E, ok, né, quando você é o dono do negócio, você sabe um pouquinho melhor, supostamente. Mas pode acontecer, tem esse perigo também. Mas trabalhando com alguém fora, você não tem muito controle do que a pessoa vai fazer, vai falar. Lógico, não tem como a marca fazer isso. Mas alguém que já tem um histórico ali, então, literalmente se posicionou muito fortemente com relação a um assunto que tá trazendo uma paixão, assim, no momento. Tinham outros influenciadores, que são influenciadores de massa, que falam com um público similar e que não tem essa tag, assim, tão polêmica dada. Foi um risco. Eu realmente... E pra uma ação na CCXP, eu consigo pensar em vários. Gente, tem vários influenciadores que você pode escolher, né? Pode trazer que vai fazer sentido com aquilo ali e que não tem nenhum posicionamento político tão extremo desse jeito. Pois é. É porque tem isso, né? Hoje em dia, o público quer que a empresa se posicione politicamente, diga seu lado. Só que é tão perigoso, não é nem por você ter uma visão de mundo, claro, isso tem que ter, né? A gente sempre diz isso, tem dentro do nosso método, mas é você correr o risco de, às vezes, você defender pessoas, que aí foi o que ele começou a fazer. Isso é um tiro no pé pra ele, até. Como marca, ele deve ter algum outro ganho com uma associação dessa, porque, sério, é perigoso pra ele enquanto marca pessoal, mas enfim, né? Não estamos assessorando Felipe Neto, então, né? Não é mesmo? Felipe Neto não passou pela nossa metodologia. Claramente não, né? Porque falar, meu filho, você tá doido? Pra quê? Né? Pra quê? Como a gente já aconteceu da gente falar pra cliente, não se mete nisso. Pelo amor de Deus, pra quê? É dor de cabeça desnecessária. Enfim. E aí depois, para você reverter, pode te trazer um ganho momentâneo, mas não é legal, a não ser que você seja realmente envolvido com política, é claro, né? Mas enfim,
né? Chega de Felipe Neto, não é o único Chega. caso de grandes problemas. Tem também o do Vitor Castro e da Globo, né? Vitor Castro é um influenciador que fala de astrologia, que faz humor, né? Conta aí, Vô, o que é que rolou também? No carnaval, né, no último carnaval, a Globo resolveu escalar alguns influenciadores para fazer uma cobertura do carnaval, né, que ela faz ali todo ano, do Rio e de São Paulo. E aí o Felipe de Castro foi um desses influenciadores escolhidos. Ele foi muito conhecido nessa parte de astrologia mesmo, traz o humor. Um influenciador tranquilo, super legal. Qual que era o problema? Ele não entendia tanto assim de carnaval. E aí trouxe esse influenciador, né, com a ideia, com a intenção de trazer mais patrocínio, de trazer mais visibilidade, de trazer esse público também um pouco mais jovem para essa cobertura do carnaval, que acaba ficando um pouco mais datada, assim, né? As pessoas um pouco mais velhas vão se interessar normalmente por assistir esse tipo de cobertura das escolas de samba e tal, para dar aquela renovada. A Globo chama ele, mas ele não era um grande especialista. E aí o que aconteceu foi que ele fez algumas entrevistas, né? Ele abordou, ele trouxe opiniões sobre os desfiles, opiniões muito amadoras, de quem realmente não sabe. Ele não é a área de expertise dele, então ele não sabe sobre aquilo. E virou meme, né? Então ficou feio, assim. E acaba ficando... E aí outra coisa também é o outro lado. O influenciador saiba escolher a marca que você se associa. Tem que fazer... Quando a gente faz nosso programa de construção de marca, a gente recentemente, trabalhando com, inclusive, uma influenciadora, a gente traz isso, né? Você precisa se associar a marcas que fazem sentido para você. Pensa na sua marca. Foi o que você falou sobre o Felipe Neto. Pensa na sua marca, o que faz sentido para a construção de quem você é e do que você quer comunicar, né? De como você quer ser vista. Porque também não dá para aceitar qualquer parceria ali, porque isso, a gente vai trazer isso um pouco mais para frente também em detalhes, porque isso cola em você essa imagem, essa associação, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Assim como você tem a marca, você está emprestando um pouco uma associação para ela está te emprestando de volta. E pode ser bom. Com certeza absoluta. E você pode entrar numa fria, assim, de graça. Você é um cara legal, tá tudo bem, você faz um trabalho legal, mas você entra num trabalho errado e isso prejudica a sua imagem, né? Quando de repente você vira meme, né? E memes são coisas que sim, às vezes entra ali no assunto em alta e morre, mas às vezes não. Às vezes você fica marcado pro resto da sua vida. A Glória Pires, né? Agora eu não sei o nome dela. Nossa, eu lembrei muito dela quando você começou a contar o caso dele, que ela não precisa, prefiro não opinar. Exato! Cobrindo Oscar. Até hoje ela é meme. Hoje ela é meme. Tem tudo que alguém precisa... Não, prefiro não opinar. Tem lá a fotinha dela, sabe? Então, isso é marca. Você carrega uma marca, né? Então, essas associações erradas, elas podem trazer problema, pode trazer prejuízo, sim, né? E aí, número, dado, não deixa a gente mentir. É preciso que a gente olhe para isso com um pouco mais de maturidade, porque até hoje, olha só, esse mercado sofreu um boom, 10 anos se passaram e até hoje a gente ainda tem amadorismo se tratando de marketing de influência, né? A gente ainda tem muita coisa acontecendo errado, ao mesmo tempo que a gente fala que está acontecendo uma crise. Então, assim, será que nunca esse mercado não vai amadurecer mesmo? É isso que a gente está vivendo? Essa onda, assim? Ou não? O que vem depois, né? Conta pra gente aqui o que você acha, né? A gente quer saber a sua opinião ali depois também, quando a gente acabar de te contar tudo isso, mas já pode contar pra gente o que você acha que vai acontecer, porque é pouco tempo, né, Fê, pra gente pensar de algo que explode e aí amadurece e morre. Não, nós não estamos dizendo que vai morrer. Mas, assim, já tá acontecendo algumas rachaduras e ainda hoje, 2024, a gente vê erros que, com um pouco mais de estratégia, de estudo, de inteligência, por que não, poderiam ser evitados. Pois é, assim, a gente tá falando de exemplos que não dá nem pra dizer que são marcas que não tem muita clareza de quem elas são, porque são marcas enormes, mas esse erro acontece também com marcas pequenas que elas literalmente não sabem o que elas querem ser, elas não sabem qual é esse significado que elas querem construir. Então elas saem contratando um influenciador que tem um preço bom, que tá disponível,
que tá na moda, tá no momento, e não faz a menor ideia se combina com a marca dela, não, porque ela não sabe, não tem a menor ideia de quem que ela é, no fim, né? Então, assim, tanto faz, eu vou pegar por influência, que é um outro erro. E você tava falando, eu tava pensando aqui, né? Eu vou trazer alguém que é carismático para trazer essa associação mais jovem, tudo mais, trazer o público jovem, mas que não entende absolutamente nada do assunto. Se a gente para pra pensar, vamos ver, você falou 13 milhões de influenciadores aqui no Brasil. Quantos deles sabem do que estão falando? Porque aí é assim, vira hoje, e aí até talvez seja até uma culpa, entre aspas, assim, do público que espera que todo mundo dê opinião de tudo, sem entender. Eu vou dar opinião de economia, não entendo nada. Eu vou dar opinião de finanças, não entendo nada. Mas não. Eu quero saber, eu tô lá indo no perfil de um influenciador de marketing para pedir opinião de relacionamento. Oi, gente. Por quê? Porque, eu mostro toda a minha vida, então eu crio essa imagem de que eu sou rica, eu tenho um relacionamento perfeito, tudo pra mim é perfeito, é maravilhoso, todas as áreas da minha vida, e aí eu viro guru de tudo. Então aí eu vou lá, tem um influenciador que tá falando de saúde e não tem nenhuma formação, não tem nenhum estudo na área. Tudo bem, eu acho que assim, se a gente sabe separar, me vem a primeira pessoa que me veio na cabeça aqui, a Gabriela Pugliese. Ela começou falando de vida fitness da perspectiva da vida pessoal dela, ou seja, eu faço e eu incentivo os outros a fazerem. Mas a partir do momento que eu vou lá e aí eu fico dizendo o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer, que produto que ela tem que comprar ou deixar de comprar, ou seja, a minha opinião passa a ser uma opinião quase que de um especialista, a gente tem um problema. E isso às vezes se reflete até na marca se associar com alguém assim, e no momento que ela precisaria talvez trazer um especialista e não alguém que é só influente pelo estilo de vida. Então tem essa separação também, que é muito difícil de fazer. Aí eu acho que talvez seja um erro mais comum ali, até para marcas grandes, de saber qual que é a hora. Eu vou trazer alguém que é para ser mais do lifestyle mesmo, ou eu vou precisar de alguém que é um pouco mais especialista, que era esse caso da Globo, né? Então, enfim, tem pano para manga aí. Acho que 10 anos talvez seja pouco mesmo para se aprender a trabalhar nesse terreno, né? Complexidades humanas ali. Então, não é fácil mesmo, não é fácil. E por quê? Porque dados de 2024 mostram pra gente que a influência ainda é relevante. Tem uma pesquisa da Opinion Box desse ano que mostra que 61% das pessoas ali entrevistadas, elas já compraram alguma coisa porque um influenciador indicou. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma crise, e a gente vai trazer um pouco mais desses escândalos, dessas polêmicas, né? A gente vai estar influenciadores e marcas aqui um pouco mais graves, de forma até um pouco bem mais graves do que a gente citou aqui um pouco antes. Pois na época eu também fiquei. A gente vai trazer um pouco mais, mas assim, existe ainda mercado sim para marketing de influência, né? As empresas continuam investindo, influenciadores continuam exercendo sim influência, embora essa desconfiança ela tá começando a gerar, né? A gente precisa sim prestar um pouco mais atenção em quem nos espelhamos e quem exerce essa influência. E aí falando pessoalmente mesmo, né, Fê? Cada um de nós, assim, a gente precisa prestar atenção quem nos influencia, por que nos influencia. Isso tá minando o nosso pensamento crítico, né? O que tá acontecendo nesse mundo, mas sim, ainda influenciadores ainda influenciam, influenciadores ainda recebem verbas altas de marcas e exercem sim, muitos influenciadores exercem sim, a gente tá falando dos BOs que aconteceram, a gente vai contar mais BO, mas muitos influenciadores sim fazem um trabalho sério e influenciam. E aí, por que influencia? Por que o marketing de influência dá certo? A gente vai começar a te contar aqui agora alguns aspectos que fazem com que a gente tenha resultado sim, quando a gente sabe trabalhar com marketing de influência. E aí o primeiro deles é essa questão de proximidade, né? A Fê bem falou ali como que o passado conta muito do futuro. Se antes a gente se espelhava nas celebridades da Globo, nos artistas de Hollywood, e aquilo era o máximo, né? Xuxa usando Monange pra gente, eu preciso comprar Monange. Hoje a gente tem pessoas que estão muito mais próximas
da nossa realidade, do nosso estilo de vida, mais próximas no falar com a gente, no tentar entender o que a gente sente, até mesmo para saber o que produz de conteúdos, para saber o que entrega. Mas essa proximidade, né, a gente enxergar aquela pessoa ali, aquele influenciador como um amigo que gosta das mesmas coisas que eu, que tem a mesma visão de mundo que eu, que fala tudo que eu gostaria de falar, sabe? Gera essa coisa, esse calorzinho, assim, de ser entendido, de ter alguém próximo, mesmo que seja virtual, que você nunca tenha falado com aquela pessoa, que você nunca vá ver aquela pessoa, mas sim dá essa sensação de proximidade que é o primeiro ponto que faz com que esse marketing de influência dê muito certo. Pois é, e aí, inclusive, é bom fazer um adendo que esses pontos aqui que a gente está explicando do porquê que o marketing de influência funciona, super serve para marca, ou seja, por que a influência funciona? Uma marca pode ser influente? Sim, com certeza pode, se ela conseguir fazer esses critérios aqui. O primeiro deles, como a Van disse, é a proximidade, o outro é a autenticidade. Então, a gente tá numa era, isso pode mudar, porque é cultural, a gente tá num momento onde as pessoas querem essa gente como a gente, essa sensação de que o que eu tô vendo é verdade, que vamos combinar que hoje eu acho que isso tá quase, né, deve ter uns 10% aí que deve ser autêntico de verdade, como eu falei. Porque a maioria constrói essa imagem mesmo, como uma marca, mas sendo pessoas. E aí? Bom, tem marcas que também constroem imagem que na hora do vamos ver ali da realidade, eu falo uma coisa, meu discurso é a minha realidade é outra. Isso é um problema muito sério. E talvez aí, neste ponto da autenticidade, onde começou a rolar as crises aqui que a gente está discutindo hoje. Que é justamente quando você começa a questionar, será que isso que eu estou vendo é fabricado, é verdade? E claro, né? Nada é 100% verdadeiro. Teve uma polêmica, várias polêmicas, né? Mas há um tempo atrás, com a Boca Rosa, que ela postou o cronograma de stories dela. A gente que trabalha com marketing, normal, né? O que tem isso de mais? Tranquilo. Eu dei print e fui ver o que ela fazia. Mas assim, 50% do público que não tem noção de pensar estrategicamente em redes sociais, é um público consumidor só, pessoas ficaram chocadas. Como assim? Nada daquilo que eu vejo é autêntico? E aí que tá, não é que ela não está sendo autêntica. Ela pode não estar no momento que ela fabrica uma vida que ela não tem para mostrar. Isso acontece, tá? Mas ali ela estava só estruturando algo para caber dentro de uma narrativa que fosse mais interessante. Então, sim, tudo que a gente está vendo, ninguém vai pegar a câmera, salvo raríssimas exceções, e por que fazer isso, meu Deus, né? Mas de pegar a câmera e se mostrar chorando, tem certas coisas que não dá, não é o lugar para isso. Mas tem um limite do quando a gente deixa de ser autêntico para você fazer ali um ajuste na comunicação, né? Que esse limite também é complicado. Só que agora a gente tá vendo umas quebras, assim, de confiança muito graves. Muito, muito graves. Enfim, depois a gente conta quais que são. E aí, qual é o outro item, além da proximidade e autenticidade, então, que as marcas podem se inspirar aí? Inspiração também, né? Aquilo que a pessoa, ela tem uma imagem daquela pessoa, daquele influenciador, e ela se inspira nela, porque ela alcançou algo. Primeiro, porque saiu do mesmo lugar, né? Era pobre e está rico. Sofria para queimar aquelas gordurinhas localizadas. Hoje ela tá lá sarada. Ela tinha a pele, sei lá, a pele tava um pouco mais comprometida, tinha muita acne. Hoje ela tem a pele maravilhosa. Olha, ela não sabia se maquiar e hoje, olha como é que ela é linda. Ela ressalta os seus pontos, né? Ou coisas mais simples. Não sabia jogar futebol, hoje é craque. Eu tô tentando pensar alguma coisa do universo masculino aqui, não sei se foi o melhor exemplo, mas enfim, né? Andava de Uni, agora tá andando de Ferrari, sei lá, o que poderia ser. Caramba, que eu ia falar, nossa, que evolução, não? Então não pode ser imediato também, né? Tá roubando o quê, não acredite né? na pessoa.
Qual que é o golpe? Qual que é o crime que essa pessoa está cometendo? Mas, enfim, essa inspiração para mudar de vida, né? Aquela pessoa alcançou alguma coisa de sucesso, de finanças, de relacionamento, de hábito mesmo, né? Que mudou a vida dela de alguma forma e a pessoa deseja aquilo, né? Tem um influenciador, esse eu gosto muito, que é o Primo Pobre. Tava escutando um podcast dele outro dia e tava vendo como ele começou. Eu acho ele super carismático, assim, acho ele uma figura interessante mesmo. E aí ele fala que ele começava, na verdade, que ele sempre foi uma pessoa que ele era muito bom para ganhar dinheiro e sabia gastar muito bem. Então, ele ali no começo tinha uma vida financeiramente limitada, ele fazia muitas coisas ele mesmo para economizar, para não precisar pagar as outras pessoas para fazerem isso. E aí ele começou um canal no YouTube ensinando as pessoas a fazer as coisas por elas mesmas. E aí ele comprou um apartamento e descobriu que dava para amortizar, 30 anos para pagar, né? Descobriu que dava para amortizar as parcelas e o tamanho de juros, né? E do financiamento encolhia. Ele disse que achou isso incrível e gravou um vídeo falando, pessoal, olha só, eu fiz isso e olha como é que tá dando certo. E aí foi exatamente um vídeo, o ponto de virada do canal dele. Acho que o vídeo teve tantos milhões lá de visualizações. As pessoas chegaram e aí, obviamente, você chegou, que é a questão de viralizar, né? As pessoas, você viraliza, atrai novos seguidores, as pessoas querem aquele conteúdo ali que você fez. Elas te seguiram por aquilo ali que você produziu para elas chegarem. Se você não faz aquilo ali sempre, não, se não tá alinhado com a sua marca, não queira viralizar. Mas aí ele, muito inteligente, entendeu, poxa, e aí acho que ele tinha 30 inscritos e foi tipo para 200 mil, uma coisa assim. E aí ele falou, as pessoas querem que conteúdo desse jeito, né, sobre finanças de alguma forma. E aí ele começou a produzir esse conteúdo e deu muito certo, ele teve muito sucesso. Pela inspiração, né, tipo assim, olha, ele conseguiu, ele aqui, gente como a gente... ele conseguiu, olha o que ele tá fazendo, olha onde que ele tá chegando, e ele ainda hoje é essa inspiração, né? O nome Primo Pobre, ele até contou que nem foi ele que se deu, as próprias pessoas começaram a chamá-lo de Primo Pobre, e aí ele trouxe isso pro canal. Mas eu gosto muito, assim, eu não consumo muito conteúdo dele, mas sempre que eu vejo alguma coisinha ou outra dele falando, dele contando a sua história, eu gosto de assistir, porque eu acho que é bem interessante, assim. E eu, particularmente, sinto uma verdade nas coisas que ele fala ali, né? Aquela coisa meio glamurosa, fabricada, e não é aquela pessoa arrogante. Isso eu gosto desse tipo de história. Então, inspiração é uma desses pontos, né? Que faz com que os influenciadores consigam se influenciar, porque as pessoas podem se inspirar nas histórias dele. E aí o outro seria... Eu me inspiro, então, para olhar ali como alguém como um modelo. E aí eu tenho da autoexpressão, ou seja, eu tô vendo alguém ali que tá representando aquilo que para mim é um conjunto de valores interessante, tá trazendo algo que eu acredito, tá dizendo, seguir aquela pessoa está dizendo algo sobre mim, normalmente, né? Então eu sigo fulano, eu sigo tudo que o fulano fala, ou eu tô aqui, né? Eu gosto de mostrar que eu consumo o conteúdo de alguém que é intelectual, porque eu quero mostrar que eu também, né, eu consumo conteúdos de altíssimo nível, enfim. Então tem esse aspecto aí do que acompanhar um determinado influenciador diz sobre mim. E todos esses elementos, mais uma vez, servem totalmente para a marca. A marca também, ela é uma ferramenta de autoexpressão. E aí, mais uma vez, né, então... A gente vai associar uma associação daqui com uma associação dali, o que isso está dizendo sobre mim enquanto consumidor. Então, é um influenciador que eu gosto, se associando com uma marca que eu gosto, melhor dos mundos, né? Mas aí a gente tem o efeito contrário. Então, isso aqui é o que faz a teoria da influência social funcionar. Aí o que é que destrói completamente essa influência, que é o que a gente está vendo aí por tudo quanto é lado. A primeira delas é o mais óbvio de todos, que é a promoção exagerada. É um saco você ficar vendo gente, principalmente influenciador, que você não seguiu ele para ver o cupom de desconto que ele vai dar do produto. Não é para isso. Você quer acompanhar uma pessoa que você gosta, seja lá por qual razão, mas a pessoa que fica vendendo o tempo inteiro,
ela se torna chata. Uma marca que tá só falando dela, tá só falando de venda, ela se torna chata. Então aqui funciona o mesmo princípio. Esse excesso que é o que acontece, ou seja, eu preciso, e aí eu saio indicando tudo também, não tem critério nenhum, né? Eu vou lá, a Kim Kardashian indicando criptomoedas. É um pouco, assim, mas eu aceito tudo porque estão me pagando. Quero que faziam celebridades. Xuxa com a Monange, você vai da Xuxa com a Monange, da Xuxa, a Gisele com o Pantene. Tá me pagando, eu não preciso usar aquilo. Só que hoje as pessoas querem autenticidade. A gente falou. Então, Hoje todo mundo sabe que Xuxa não usava Monange. E Gisele Bündchen, se você tá Pantene, você não tem o cabelo dela. Não mesmo. Não tem. Mas aí, então, e aí eu... Se bobear, Gisele Bündchen não usa nem Kerastase. Deve ser alguma coisa superior que eu nem conheço. É nada, olha, talvez a Gisele Bündchen use uma coisa super natureba e a gente não sabe, né? Gisele Bündchen usa vinagre no cabelo e a gente não tá sabendo. Vinagre de maçã. Vai saber, né? Vai ver, ela é linda daquele jeito e não faz absolutamente nada, né? Corre o risco disso ser verdade. Corre o risco. Tem, né, enfim, tem gente que dá sorte, mas de qualquer forma, quando o influenciador ele vai fazer uma promoção, que seja uma promoção alinhada de fato com algo que tá dentro da realidade dele que ele usa. Que acho que eu contei esse caso aqui que eu fui numa palestra do diretor de marketing da Adidas e que eles conseguiram uma parceria com a Anitta de graça, só enviando produtos, porque a Anitta não era a Anitta como tá hoje, mas ela já era bem famosa aqui no Brasil. E ela já só usava os produtos da marca. Aí eles uniram o útil ao agradável, por que não, né? Vamos mandar os produtos pra ela já faz propaganda, ela vai fazer mais. Aí tá alinhado, porque a pessoa realmente gosta. Dá pra perceber, né? Quando tem um influenciador que tá fazendo a publi ali, que ele foi pago, seguindo o roteiro, tem nada a ver com nada. Normalmente as marcas também querem ir lá e enfiar a goela abaixo. Toma aqui o roteirinho que você vai ter que repetir. Aí fica aquela coisa super robótica, em vez de deixar o influenciador falar com a linguagem dele, com a audiência, do jeito que seria o melhor. Afinal de contas, é pra isso que você tá contratando. Mas enfim, a gente já falou muito disso num outro episódio, né, Van? E aí, qual que são os outros elementos aí, então, que acabam quebrando essa confiança? Próximo elemento é a pessoa ter uma vida irreal e se envolver em escândalos, né? E aí, assim, o óbvio, vamos deixar o escândalo para depois. O primeiro seria essa vida de mentira. A pessoa criar alguma coisa que ela tá fabricando aquilo, né? Teve também, a gente nem colocou isso no roteiro, eu acabei de me lembrar. Teve uma influenciadora, lembra que era vegana? E ela foi vista comendo peixe? Não me lembro quem era, mas aí de repente ela tá lá, apareceu no story de uma outra pessoa com um prato ali comendo peixe, né? E ela é vegana e defensora das coisas supernaturais e dos animaizinhos e tudo. Na vida real ela comia peixe, então não precisa nem dizer como que isso descola da imagem que ela tinha. Mas muitas pessoas, vira uma armadilha, né? Porque você começou a ganhar fama falando de um aspecto da sua vida que às vezes mudou, que foi o caso dela, que ela teve um problema de saúde e, enfim, ela explicou lá, né? Tem uma justificativa, mas aí você vira um refém do teu próprio estilo de vida, e aí você precisa perpetuar a mentira, enfim, é complicado, né? E aí você precisa mentir, vira uma bola de neve, com certeza. Você constrói uma prisão, né? Mas aí não só isso. Quantas pessoas criam essa vida perfeita e aí elas não conseguem se sustentar isso, né? E aí são pegas em alguns momentos assim, mas também criam algo que é tão perfeito que não conecta. Então, a influência em algum momento para de funcionar, porque todos os outros pontos que a gente trouxe acima que faz a influência funcionar, trouxe a perfeição ali pro meio, trouxe uma coisa que é fabricado, que é mentiroso. Eu acordo todo dia às 5 da manhã, tomo banho gelado, nunca brigo com ninguém, eu sou sempre maravilhosa, eu sou sempre muito produtiva, eu ganho milhões. Sou a melhor esposa, perfeita, tenho o melhor marido. Perfeita, tudo perfeito. Desconecta. Então, isso ponto.
A vida irreal seria isso. Mas essa vida irreal, ela também pode trazer alguns escândalos muito mais sérios, que são quando esses influenciadores, eles fazem campanha, ou essa vida que eles estão criando ali, essa maquiagem que eles colocam ali, na forma como eles vivem de verdade, entra em conflito com aquilo que tá acontecendo. Então, eu digo que eu tô defendendo uma coisa, eu faço uma campanha para defender alguma coisa, eu tenho um posicionamento sobre algo, mas no fundo é o contrário, né? O que eu penso é o contrário. E aí causa uma dissonância cognitiva ali, né? Tem uma dissonância, uma ruptura, um probleminha. A gente sempre fala isso, que aquilo que não é verdadeiro, ele vai soar inconscientemente um problema. A bandeirinha vermelha vai levantar ali, e mesmo que você conscientemente não entenda, você vai pensar... Você vai conseguir ler linguagem corporal, você consegue ler tom de voz, ainda que conscientemente você não saiba exatamente, mas você consegue pegar. Exatamente. Teve recente, aí esse café falou que foi surpresa, né? Recente, do ano passado, se não me engano, 2023, sim, do ano passado, a Chiara Ferragni, durante muito tempo ela foi a maior influenciadora do mundo, com o maior número de seguidores e milionária, se não não sei exatamente, mas a Chiara se envolveu num escândalo que ela fez uma campanha com uma marca de doces ali, na época do Natal, né? E ela fez uma campanha com o Panetone e ela disse para os seus seguidores que todas as vendas que acontecessem durante um período daquele Panetone, elas seriam revertidas para um hospital infantil. Só que descobriram que, na verdade, quem abocanhou esse lucro das vendas foi a própria Chiara e a marca, né? Esse hospital infantil, ele tinha recebido uma quantia ali, não me lembro se foi 25 ou 50 mil euros. Esse hospital, antes da campanha acontecer, recebeu uma quantia, uma doação ali da marca, mas os lucros da venda que eles prometeram que iam doar para esse hospital infantil, não foi para eles, né? Então, tava errado, assim. Então, e isso trouxe uma crise para ela muito grande. Se você acompanhou a Chiara em algum momento, parou, entra no feed dela, vê como que mudou muito a forma como ela produz conteúdo. E até mesmo na vida pessoal, isso trouxe para ela uma turbulência ali na vida pessoal, que dizem que aí o casamento começou a desandar. Supostamente, dizem as más línguas, nada oficial. Mas o casamento começou a desandar, e aí eles se divorciaram, ela se divorciou do marido. Hoje ela preserva os filhos, antes ela mostrava muito o rostinho deles ali. Hoje ela não mostra mais, ela preserva muito os filhos também por causa disso, mas houve essa ruptura, assim, a maior de todas até então, a que foi pioneira, dona de marcas também. Ela não só é rosto de muitas marcas, mas ela também, de beleza, de moda, né? Mas ela também tem a marca dela, fez o oposto. Então, ela se posicionou ali como uma benfeitora, estou fazendo uma ação de bem no Natal, sendo que, na verdade, o bem era para o próprio bolso dela e para o bolso da marca. Que coisa, né? Essa foi a história que eu fiquei... é o quê? Como assim? Enfim, né? Mas tem também... Sem contar que perdeu marcas, né, Fê? Tinha esquecido desse detalhe. Ela tinha parceria com marcas gigantescas, tipo Coca. E aí, ela teve prejuízo real, financeiro também, né? Naquele momento ali, não só depois de continuidade até hoje que tá acontecendo, mas grandes marcas encerraram o contrato com ela. Porque, mais uma vez, né, é uma associação, quem que quer estar associado com uma mancha dessa, né? Que é algo grave, isso é de fato. Não tem, as empresas, a primeira coisa que precisa fazer é cortar ali, porque não dá, né? Mas tem um outro ponto também que tá gravando mais e mais neste exato momento, assim, que a gente tá, né? Nesse 2024 aqui, nesses últimos meses. Que são as recomendações, assim, irresponsáveis, algumas até criminosas. Mas, o que acontece? Os influenciadores, até pelo próprio amadorismo ali, muitas vezes, né? A pessoa sonha em ter uma fama e ganhar produto de graça e acha que vai ser um meio fácil de ganhar dinheiro, enfim, tem essa visão do glamour e entra meio desavisado nessa. E
muitos influenciadores aí nos últimos tempos simplesmente vão aceitando qualquer associação, qualquer marca, como você disse, que precisa ter esse critério ali de avaliação para ver se faz sentido ou não. Mas muitos deles, principalmente esses que não têm assim nicho definido, né? São influenciadores meio status de celebridade, eles vão aceitando coisas que eu não vou ao fundo para ver se aquilo é bom ou não é, que foi o caso da Blaze ali. Então você tinha Neymar, você tinha a esposa dele, né, eu esqueci o nome dela, que também divulgava, grandes nomes ali que divulgavam o próprio Felipe Neto, como a gente disse. Aí depois eles vêm se retratar e falar, eu não sabia como que era e tudo mais. E tudo bem, né? Assim, o primeiro erro eu acho que é ok. Tem que ter um cuidado maior para avaliar o que você vai se associar, com toda certeza. Só que aí você está incentivando algo que é ruim, literalmente causa prejuízo. E isso está acontecendo agora, é o jogo do tigrinho, né? Então você tem os pequenos influenciadores ali que estão divulgando aquilo para ganhar uma grana. Hoje não tem como não saber que isso é furada. E as pessoas seguem indicando, assim como indicam um produto. Teve uma época, não sei se você vai lembrar, que indicavam... acho que era uma pasta, um pó, não lembro, para escovar o dente com carvão ativado para clarear o dente, que era vendido por um absurdo, muito caro. Na nossa área digital, então, teve vários. Teve encapsulada. Vários você lembra? Mas mesmo das coisas inofensivas, mas que assim, quem disse que era, né? Café, banho gelado, você falou do banho gelado, né? Você tem que tomar esse tipo de café, você tem que tomar um banho gelado, você tem que tomar esse suplemento, você tem que treinar dessa forma, você tem que não sei o quê. Era uma modinha, assim, tem coisa pior, tem coisa pior, porque aí tem os que agora também é outra coisa que tá rolando aí, que é a crise dos influenciadores católicos. O Brasil sendo um país super católico... A gente esqueceu de colocar essa, muito bem lembrado. Eu tava até vendo uma live sobre isso hoje, de um padre, né, falando o que a igreja de fato ensina, que tem esses influenciadores que começaram a difundir como sendo uma conduta moral e certa, de acordo com os preceitos da igreja, que não são. E assim, muita gente surfa nessa onda porque sabe que o Brasil é um país católico, né, em sua maioria, tem um público muito grande, e que é um ponto de conexão muito forte. Então usa isso como uma forma de influenciar. Só que vai dando... E uma das coisas mais graves assim, que eu vi dos últimos tempos é, por exemplo, grandes influenciadores falando que você... que não poderia usar nenhum... Tem que ser, né, um católico aberto à vida, que você não pode usar nenhum método, de nenhuma forma, nenhum método contraceptivo, ou, enfim, nem que sejam os naturais, né? O que esse padre, inclusive, estava falando, que não é bem assim, que não é você ser aberto à vida. A igreja ensina você a ter filhos com responsabilidade. E aí você tem esses influenciadores que têm, sei lá, 7, 8 filhos, que têm condições para tal, falando para as pessoas que elas têm que fazer o mesmo em situações absolutamente diversas de vida, que cada um tem uma realidade, pelo amor de Deus. E aí você vai pregar isso como sendo certo, porque se você não faz isso, você não é um bom católico, e aí as pessoas acreditam nisso. E teve gente que literalmente começou a ter filho um atrás do outro, agora não sabe como resolve, porque, né, gente, Brasil, filho é caro. E assim, olha o nível de como uma influência pode chegar na vida das pessoas, numa decisão séria, que assim, tinha mulher se separando porque o marido não é o provedor. Gente, aí é um problema dos dois lados, porque de um lado você não entender, e aí você querer alguém te diga o que é certo e o que é errado, que é um problema de você se influenciar desse jeito ainda, em questões tão sérias. E aí fora que ainda tem da questão dos escândalos, né, que você falou que a gente ia entrar, que você tem escândalos, assim, as pessoas literalmente vivendo uma coisa, dizendo para viver uma coisa e fazendo outra. Ou seja, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. E se isentando.
E se isentando, Fê, porque nesse caso da Blaze, por exemplo, que a gente tá falando, escolha quem você vai deixar que te influencie. Nesse caso da Blaze, por exemplo, teve um influenciador, que não citarei o nome, mas teve um influenciador que ele... Aí quando ele foi questionado, ele disse assim, se eu falar pra você pular do penhasco, você vai pular? Você não vai. Eu indico a Blaze, tô só divulgando, eu não jogo. Então, tipo assim... Então, é porque não entendeu? entende o papel dele como influenciador, que esse que é o ponto. Não entende o lado da responsabilidade que tem de você falar algo. Mas isso é tão sério, né? Porque gente, e a maioria, e existem pesquisas que mostram, a maioria das pessoas que jogam esse tipo de jogo são as pessoas com poder aquisitivo menor. Então você tá viciando um pai de família que ganha 2 salários mínimos e tem 3 filhos numa coisa que, gente, isso é uma responsabilidade muito grande, isso é muito sério, é muito absurdo. Por o cara simplesmente virar e falar, não, eu só divulgo. Você que tem que ter noção, tipo assim, ele quis dizer a responsabilidade é sua. Você que deveria saber que você não pode pular de um penhasco se eu falar pra você pular. É óbvio que tem o fundo de verdade, mas ele, enquanto influenciador, ele também precisa ter, porque é isso que ele tá falando. Hoje, você não tem mais desculpa pra... Não, eu tenho que ir lá e ver. Eu tenho que ver se esse produto é legítimo ou não. Se eu tô indicando algo que vai prejudicar as pessoas ou não, se é golpe ou não. Então, o negócio da Shopee, né, que era um outro golpe. Assim, tá cheio de golpe, né, hoje. O que não falta criatividade para golpe é um negócio impressionante, né? Mas, assim, você, enquanto influenciador, sim, porque essa mentalidade faz com que, eu vou indicar qualquer coisa e dane-se. Não, você tem responsabilidade dos dois lados, inclusive com o que sai da sua boca que você tá indicando. Então, assim, você pode garantir que isso vai dar certo para todo mundo? Ou até no nosso próprio mês, você vai garantir resultados assim, não. Você pode garantir mesmo que você vai ganhar milhões, que é outra crise que tá tendo aí também. Que é dos vendedores de curso. Por quê? Porque você tem essas pessoas que fazem umas promessas absurdas. Da onde? Pra vender, sabe? Então, assim, você quebra uma barreira ali que não dá. E tem que ter a responsabilidade dos dois lados. Enfim, né? A gente não pode esquecer as pessoas indicando também, né, o que acontece. São pessoas indicando produtos que são falsificados, que são enganosos. A gente nem precisa entrar nos pormenores disso, mas existe uma pesquisa de uma universidade inglesa que diz que 20% das pessoas que já compraram alguma coisa indicada por influenciadores compraram produtos que eram falsificados ou que não eram enganosos mesmo, não davam certo, né? Então a gente tem, por exemplo, encapsulados, esse mercado de encapsulados. Né, não vamos generalizar, obviamente, não estamos culpando todo mundo, mas é um mercado que traz problemas sim. Gomas disso, gomas daquilo. Cura milagrosa de doença, né? Então é produto X para curar diabetes, para curar, né? Sei lá, para curar câncer, até tem sim. Recomendação financeira ali de investimento super duvidoso, formas de enriquecer. A própria Deolane ela não mostrava formas de enriquecer, mas ela trazia esse nome de Deus também ali pro meio, então tudo que ela tinha, né, a ostentação toda ali, as casas, os carros, tudo Deus que me deu, então justificando um pouco daquilo ali. Mas a gente tem essa questão dos produtos enganosos, e a gente não pode esquecer também das más influências, né, das ideias ruins. A gente teve o caso a gente também não precisa detalhar, esse é bem conhecido, mas a gente teve no final do ano passado o caso da Choquei, né, de uma notícia falsa que eles trouxeram ali, que foi replicado por vários influenciadores também, desencadeou na morte de uma pessoa, então isso é muito sério. Então a má influência, a propagação de ideias ruins também, isso com certeza distancia o público, faz com que essa influência ela deixe de funcionar, ela coloca aquela pulguinha atrás da orelha das pessoas que hoje já começam a enxergar esse mercado de uma forma diferente. Tem até esse distanciamento também do público, vai acontecendo muito porque esse estilo de vida desses influenciadores, eles vão quase que criando uma bolha ali. Então tem umas maluquices, assim, mais até nos Estados Unidos do que aqui. Nos Estados Unidos eles são realmente muito, muito consumistas, né? Então você tem ali influenciadores que, para vender produtos... Não, sério, essa eu fiquei assim, não é possível que isso existe. Ela faz vídeos ensinando a fazer, é uma pessoa que não aparece, inclusive, até, ensinando a fazer gelos dos mais diversos tipos. Assim, você gasta sei lá,
milhares de reais, de dólares, no caso, por mês para fazer... A pessoa mostra as gavetas, assim, da geladeira dela, de gelos lindos, gelos, mas são gelos. Umas coisas assim... Não! Coleção de copo Stanley. Então tem, assim, TikTok, né? Essas coisas tudo vindo do TikTok. Assim. Então você tem umas influências que você fala... Porque, meu Deus, existe isso, né? Umas ondas... A gente pode fazer até um outro... Um podcast mais pra frente pra falar de como é que surgem essas tendências, da onde elas aparecem, por que elas aparecem, porque é uma loucura. Mas, enfim, aí você vai criando, no caso desse distanciamento, você vai criando uma bolha ali, por exemplo, você vai vivendo um alto luxo, você vai criando essa bolha cada vez mais alto luxo. E as pessoas chegam uma hora que elas falam assim, nossa, eu tinha como uma inspiração, mas agora tá tão distante que perdeu-se, né? Virou o status de celebridade, que não é o que as pessoas querem hoje. Então, esse também é um outro elemento que acaba dando até mais espaço aí para que influenciadores menores, e as marcas estão começando a ver isso, tenham mais credibilidade, às vezes tem mais engajamento, porque realmente não tem esse distanciamento. Então, além de ter a proximidade, que a gente falou que é um fator primordial, eles têm também essa questão de serem mais autênticos, né? E não estarem vivendo quase que um personagem. Exatamente. E tem um outro ponto, né, Fê, que existe o perigo também, a gente falou um pouquinho antes ali, existe o período da gente lidar com uma marca corporativa, que o rosto daquela marca ali, que existe um rosto muito evidente daquela marca, né? Então, você liga uma marca que é corporativa a uma marca pessoal, e aí essa marca pessoal tem seus pilares de marca ali, que muitas vezes podem entrar em choque com a ideia corporativa. E é uma associação que é feita de assim, impossível desassociar, né? Acontece, então uma vai refletir na outra. E a gente tem um caso recente, né, Fê? Qual que foi esse caso? A gente tem vários, na verdade, né? Aqui, e é tudo recente, né? Você vê que tá tudo estourando agora, mas o caso específico aqui seria o do Thales Gomes, para quem não sabe, talvez não seja tão conhecido assim, mas o Thales Gomes, ele é, acho que ainda né, um dos sócios do G4 Educação, que é uma empresa que trabalha com treinamentos para gestores, executivos, né, empreendedores também. E a marca sim tem uma posição, a marca nasceu com esse viés de ter uma posição política um pouco mais forte, mais clara, de ter ali um lado mais polêmico também, então de ser um pouco mais combativo, até aí tudo bem. É um caminho que eles escolheram e funcionou porque eles entenderam que tinha a adesão do público que eles queriam trabalhar, que eles trabalham até hoje. Só que aí que tá o perigo de você, às vezes, ter um rosto muito atrelado à marca, e enfim, ninguém tá livre disso, porque é um caminho que funciona, né? Então a gente não tá falando para não fazer, mas tem que ter um certo cuidado dos limites que você vai pisar. E o Thales, ele é uma figura bastante polêmica, já falou coisas assim, muito que mexe com os brios de algumas pessoas, porém das pessoas certas, ou seja, que não é o público consumidor dele. Aí aqui ele pisou no tomate, foi com o público que compra os cursos e treinamentos da G4. Então que ele fez uma declaração que no Instagram dele era uma caixinha de pergunta, acho que alguém perguntou se ele casaria com a noiva dele se ela fosse CEO de uma empresa. E aí a resposta dele, assim, polêmica como sempre, porém pegou ali nas mulheres que compram os cursos dele. Então ele virou e falou assim, olha, eu não casaria, ele tá dando uma opinião pessoal, né? Eu não casaria com uma mulher CEO, porque na maior parte dos casos, eu não me lembro exatamente o que ele disse, eu lembro do contexto, mas que na maior parte dos casos as mulheres que eram CEOs, elas precisavam se masculinizar, porque é um ambiente muito pesado, muito agressivo, muito... Você tem muita pressão de todos os lados, numa empresa com uma cultura como a dele, com certeza isso é verdade. E eu não casaria com uma mulher assim, porque na maioria das vezes ela se masculiniza e ela acaba colocando a casa, os filhos, o marido
em segundo plano. Sei lá, primeiro, terceiro, quarto, ele elencou lá. Mas enfim, né? Dizendo que ele ficaria para trás se uma mulher fosse escolher ali ter a carreira de CEO em uma grande empresa. Exatamente. A gente tem casos positivos, a gente já citou, a gente não precisa detalhar agora, mas da CIMED, por exemplo, com a Carla, né? A Carla trouxe a CIMED para esse mundo de, né? É fantástico. É uma farmacêutica. Uma indústria mais chato do que... Exatamente isso que eu ia falar. Uma indústria que as pessoas podem pensar, é muito chata, então ela traz uma figura carismática, tá ali uma das donas, né? Trouxe, e aí a CIMED também entra muito gloss labial, né? Então entra muito também nessa tendência de collabs com outras marcas. Então, assim, existe vários casos de que uma marca pessoal forte, né, que uma marca corporativa usou de uma marca pessoal que se tornou muito forte e teve sucesso com isso, mas não é garantido, não é garantido que sempre vai dar sucesso. Precisa haver essa combinação de valores, né? Precisa fazer sentido, precisa tomar esse cuidado para não virar um Thales e uma G4 em algum momento ali, né? Essa marca pessoal se perde tanto que o que ela está produzindo ali, o que ela está falando, trazendo de comunicação, entra diretamente em conflito com aquela marca corporativa, mas existe sim bons exemplos, né? E aí a gente precisa garantir que para funcionar precisa haver sinergia, precisa haver coerência, verdade, que é o que a gente sempre fala, E isso, assim, falando bem do nosso próprio filho, né, Fê? A nossa metodologia, Guia da Alma da Marca, nós somos fascinadas por ela, porque a gente entende que ela consegue extrair a verdade, a autenticidade, né? E quando a gente está aplicando os nossos processos de construção de marca para os nossos clientes, a gente tem ali reuniões longas que a gente pergunta, escuta, e a gente consegue criar um projeto, construir uma marca de uma forma que a gente extrai aquilo que está dentro da pessoa, que ela nem sabia como que ela colocava para fora, e aí a gente ajuda a fazer com que isso aconteça, e a gente escolhe também as marcas que a gente vai trabalhar, exatamente porque a gente é nosso papel social dar voz a marcas que tem também um papel social, é o que a gente sempre fala. Às vezes, se tem um influenciador ensinando, tem uma pessoa ali ensinando uma cura milagrosa da depressão. Por que aquele médico, então, psiquiatra, que é aquele médico muito bom, que tem muitos resultados ali dentro do consultório dele, por que ele não vai ter voz nesse mundo, né? Não vai começar a se comunicar como marca para combater aquilo ali que está errado? Então, a gente entende que a marca, ela lidera um movimento, ela causa uma transformação no mundo. A gente tem a felicidade de poder escolher essas marcas com quem a gente trabalha. E aí, se você é uma marca dessa forma, né? A gente tá falando de marketing de influência, mas se você é uma marca, por que não se tornar influente, se tornar um criador, para que você consiga trazer a verdade, a autenticidade, aquilo que funciona mesmo para esse mercado que a gente está trazendo, que a gente trouxe tantos exemplos de algo que tá errado, tá estranho, né? Então, se posicionem, não tem problema você querer ser influenciador de você mesmo, da sua própria marca. Você sempre vai ser em algum grau, você tá influenciando as pessoas, nem que seja do seu círculo próximo, né? Então, todos somos. Aí, o que a gente faz aqui é simplesmente ampliar essa influência, e você lembrou bem até, quando a gente está fazendo o trabalho com o cliente, a gente se preocupa, e não é fazer com que ele não seja autêntico de forma alguma, mas a gente se preocupa aqui você não vai entrar, porque você não tem competência para falar disso, e não vai trazer nenhum benefício para você. Então, dentro do universo de marca, a gente desenha aquilo que a marca vai entrar e aquilo que ela não vai entrar, porque ela não vai ter ganho ali. Ela pode cair numa cilada dessas aqui que a gente trouxe, é muito fácil, seja uma marca pessoal, seja uma marca corporativa, tanto faz. Hoje todas as marcas têm voz na internet, precisam ter mesmo, mas não dá para ser amador. Então a gente precisa, sim, ter estratégia por trás. Então aqui não entra, isso aqui você falar, não vai construir a imagem que você precisa construir. E sim, não é, mais uma vez, não é perdendo a autenticidade, mas é trazendo aquilo que a marca já é. Então, para não ter confusão, porque acontece isso, né? Às vezes, olha, eu digo que eu sou
eu tenho um valor e eu sou tal coisa. E aí a minha comunicação tá totalmente incoerente com isso. Ou eu tô dando sinais trocados, né? Eu tô falando uma coisa, uma hora eu concordo com essa posição, outra hora eu não concordo. Então a gente vai direcionando ali toda a comunicação para que a marca seja coerente. Porque é um elemento extremamente importante. E neste meio que hoje a gente está, que é um cenário que é mais desafiador, sim, tem o lado bom, que é dar voz, ou seja, então a gente tem ferramentas mais democráticas aí, que dá espaço para as marcas menores crescerem, mas ele também é mais desafiador. Então achar que dá para fazer tudo na intuição, do que eu acho, do que eu vi, copiando coleguinha e que vai dar certo, não é. Então não é assim que funciona. Se você quer fazer algo mais profissional, você precisa de ajuda profissional também. E agora a gente quer saber de você. A gente quer a sua opinião. O que você está sentindo desse mercado de influência? Você acha que vai acabar? Você acha que não vai acabar? O que você está vendo de mudança? O que você está sentindo? Você é um influencer? Você é uma marca que contrata ou quer contratar influencer? Conta pra gente aqui qual que é a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Porque a gente vai gostar de saber mesmo o que você pode contribuir para essa discussão aqui, conhecer seu ponto de vista, e todas as opiniões, né, elas enriquecem esse debate. Como a gente disse, 10 anos de mercado em ascensão e talvez essa crise que está acontecendo seja o ponto de amadurecimento desse mercado mesmo, né? Nem seja o final. Será? O que você acha sobre isso? A gente quer muito. O que você acha, Vanessa? Eu acho que é muito rápido, como eu disse, é muito rápido para que algo tenha acontecido um boom e aí já acabe, né? Talvez a gente esteja vivendo essa crise seja o amadurecimento, né? Então talvez foi ali o oba-oba e todo mundo querendo aproveitar aquilo, né? E sem responsabilidade, sem entender, sem estratégia, sem avaliar ali o longo prazo, pensando muito naquele momento de agora. Talvez esta crise não seja o fim, mas é uma crise sim, está acontecendo uma crise e talvez seja este o ponto de amadurecer o mercado. Então, as marcas vão estar mais conscientes de quem elas se associam, os influenciadores também, com que tipo de marca eles vão se associar, e aí a gente possa ganhar, né? Assim, nós consumidores ganharmos porque sermos influenciados por influenciadores que realmente vale a pena, né? A gente tem visto esse exposed geral de celebridades, influencers, e por que não a gente questionar quem que eu tô deixando que pense por mim, né? Aquele cara ali que eu amo no cinema, na música, nossa, mas ele é uma pessoa ruim. Será que então eu posso distanciar do artista para a pessoa? Mas será que eu preciso ficar seguindo, repetindo, adorando, idolatrando aquela figura ou não? Acho que a gente pode estar vivendo um ponto de amadurecimento, não o fim, mas existe uma crise, é inegável. Pode ser que a partir de agora as coisas precisam se encaixar melhor, né? Para poder funcionar de uma forma que vai ser benéfica para ambos. Isso aí. Eu concordo, acho que a gente está vendo uma seleção natural, assim, só apenas, mas influência nunca deixou de existir e nem nunca vai deixar, ela só vai realmente mudar. E aí cabe a gente saber olhar para onde está indo também para entender, para poder aproveitar melhor. Mas eu acho que vai ter sempre uma coisa que nunca vai falhar, que é você ser fiel a si mesmo e ser verdadeiro. Então, se você tem boas intenções, você não tá montando um personagem para agradar os outros, porque acho que esse que é um problema que muitos influenciadores acabaram entrando aí nos últimos anos, de criar uma redoma de ouro para si mesmos e se verem presos lá e depois não conseguir sair. Então, cresce fazendo foto de biquíni e depois fala, mas não, eu não quero mais isso. E aí? Só que aí é o que engaja. Ou sendo polêmico, falando de política, enfim, né? Você cria ali um espaço que às vezes você vai ter que ter coragem para se desassociar. Para mudar mesmo, né? De falar, olha, esse era o meu eu ontem e eu estou mudando e isso vai ter um prejuízo e tá tudo bem. Acho que talvez a gente está num momento que está pedindo isso, realmente mais autenticidade. Então, de ser fiel a si mesmo, mas também ser verdadeiro com as outras pessoas, de tomar muito cuidado com aquilo que você está divulgando, ser algo que faz sentido de fato e não que só está colocando ali um dinheiro momentâneo no bolso, porque
o preço que se cobra na credibilidade no futuro é muito maior. Então, com isso, a pessoa pode ganhar um dinheiro fácil agora, mas ela não vai sobreviver. Ela vai porque ela vai ser vista como mentirosa, como um golpista. Enfim, você perde aquilo que você tem, o seu bem maior, que é a sua credibilidade, que é o bem maior de qualquer marca. Então, a partir do momento que você é descreditado, como aconteceu com essa moça aí, que literalmente pegou e embolsou um dinheiro de doação, ela não vai conseguir voltar ao patamar que ela era antes, dificilmente, porque foi algo muito grave. Você tem como contornar crises, você tem sim, você tem como sair de cancelamentos, mas tem coisas que não tem conserto. Então, a credibilidade tem que estar acima de tudo, né? Inclusive acima dos ganhos financeiros também, porque marca é um ativo poderosíssimo que você demora muito tempo para construir e pouquíssimo tempo para destruir. Então, tem que tomar cuidado. Perfeição para a gente encerrar, então. E nós nos encontramos também, né, Fê, no nosso Instagram. Então, você pode nos encontrar no nosso Instagram, @me-chama-de-mkt. No TikTok também, mesmo @. Nós estamos no LinkedIn, nossos perfis pessoais, Vanessa Alckmin e Fernando Del Giudice. Nós não precisamos ficar apenas aqui no YouTube, você pode nos encontrar em outros canais também, ampliar essa discussão, conversar com a gente por lá. E a gente quer saber a sua opinião, tá bom? Conta pra gente aqui o que você e deixa sua pensa curtida sobre aqui, isso. né? Se você chegou até aqui, deixa sua curtida. Se por acaso assiste também, né, Fê? Manda pra alguém que vai se interessar pelo assunto. Começa a seguir a gente também, se não segue ainda. Isso. E até a próxima quinta.